Imagina uma disputa judicial comum começando hoje, tipo numa cidade minúscula, daquelas com uns 20 mil habitantes, lá no interior de Santa Catarina. Certo, cenário clássico de interior. Exato. E aí, coloca isso lado a lado com um litígio corporativo gigantesco tramitando bem no centro da capital, em Florianópolis. São mundos completamente diferentes, né? Pelo menos na aparência. Pois é, à primeira vista parecem realidades totalmente isoladas. Mas assim, o que garante que a decisão do juiz lá daquela cidadezinha siga exatamente o mesmo rigor, a mesma lógica estrutural e o mesmo peso da decisão lá da capital? Essa é a grande questão que amarra tudo. E é por isso que na nossa análise de hoje a gente vai abrir a caixa preta do judiciário catarinense. A gente fez um mergulho profundo nas normas, nos provimentos e no código de divisão, tudo atualizado até o ano de 2026. E tem muita novidade aí. Tem muita coisa. A nossa ideia é decodificar esse sistema operacional que faz o Estado inteiro funcionar, sabe? Entender como o território é fatiado, quem manda no quê e como a tecnologia virou a chave da fiscalização. Sabe o que mais me intriga nessa montanha de documentos que a gente revisou? É perceber que o acesso à justiça não é só tipo um conceito filosófico bonito que fica no papel. Passa longe de ser só isso. Sim, exige uma logística física e virtual brutais. Entender o código de normas é entender como o poder do Estado chega na real, na vida das pessoas. Não é só olhar para o juiz de toga lá batendo martelo. A gente está falando da matemática e da estratégia pura por trás de onde aquele juiz foi colocado. E, claro, de como o trabalho dele é auditado o tempo todo. E olha, essa logística precisa começar de algum lugar no mapa, certo. Lendo sobre essa divisão territorial, eu vi que o Estado inteiro forma uma única grande circunscrição lá para o tribunal no topo. Mas quando a gente desce para o primeiro grau... Para onde a população realmente bate na porta, né? Isso, para a base. Aí o território vai sendo fatiado. Tem as seções, subseções, regiões, até chegar na unidade que, bom, todo mundo já ouviu falar, que é a comarca. A famosa comarca. A famosa. Só que, sendo bem franco, eu sempre imaginei que comarca fosse só um sinônimo jurídico chique para a palavra cidade. E os textos deixam muito claro que não é nada disso. Essa confusão é super comum. Até porque a comarca geralmente leva o nome do município sede, sabe? É o que acaba confundindo mais. Exatamente. Mas a comarca é, na verdade, uma unidade autônoma de divisão judiciária. Ela pode abraçar só um município gigante ou pode englobar vários municípios vizinhos menores. Entendi. Um guarda-chuva para várias cidades pequenas. Isso, tipo um guarda-chuva. E a grande questão aqui, que essas diretrizes de 2026 amarram de um jeito muito estrito, é que criar uma comarca não é um jogo de vontade política local. Como assim? Tipo, um prefeito não pode simplesmente bater na mesa e exigir um fórum na cidade dele só por status. A lei impõe uma trava matemática pesadíssima para isso acontecer. E foi justamente essa trava que me chamou muita atenção. Tem um checklist lá que é impiedoso para uma região ganhar essa, digamos, independência judiciária. Não basta o prefeito ceder um terreno para o prédio. Não mesmo. Longe disso. A lei exige que a região tenha uma população mínima de 20 mil habitantes. E não para aí. Tem que ter um eleitorado de pelo menos 6 mil pessoas cadastradas. Mais a questão da receita tributária, que é essencial. Exato. Uma receita tributária considerável. E o principal, que achei fascinante, é a exigência de um movimento forense mínimo. Pelo menos 150 processos anuais novos. Sem isso, a conta não fecha. Não fecha. Olhando para esses números, eu não sei o que você achou, mas me lembrou muito a lógica de expansão de grandes redes corporativas. Tipo uma estrutura de franquias operando sob uma matriz? Perfeitamente. Pensa no Tribunal de Justiça como a sede corporativa, dona da marca lá em Florianópolis. A matriz nunca vai abrir uma filial física numa rua que não tem tráfego de clientes. Porque o custo não se paga. O custo de manter o letreiro aceso, pagar funcionário, o Estado pensa igual. Não vai torrar dinheiro público subindo um fórum, pagando juiz, promotor, dezenas de técnicos, num lugar que não gera demanda. E aquela exigência da receita tributária me parece o termômetro perfeito disso. Onde o comércio gira, o litígio aparece. É inevitável. É quase uma lei da natureza, né?
E o sistema ainda classifica essas franquias, essas comarcas, em entrâncias, da inicial até a especial. Como é que funciona isso? Então, essa classificação por entrâncias é o que dita tanto a carreira do magistrado quanto o tamanho físico da estrutura. Uma comarca de entrância inicial é bem essa filial de bairro pequena que você descreveu. Aquela que faz de tudo um pouco. Exatamente, o juiz lá é um faz-tudo. Ele julga briga de família, caso criminal, cobrança de dívida. Conforme a cidade cresce, a complexidade estoura e a comarca sobe para a intermediária. E depois? Vai para a final até atingir a entrância especial, que é onde ficam os maiores centros urbanos. E nessas especiais o jogo muda muito. Fica tudo super especializado, né? Muito especializado. Você vai ter um juiz que só julga acidente de trânsito o dia inteiro, outro que respira só falência bancária. É o volume de processos forçando a especialização. Faz todo sentido. E ainda vasculhando esse mapa do estado, eu bati o olho num conceito chamado comarcas integradas. Eu vi listas agrupando, por exemplo, a capital com cidades que são coladas nela, tipo São José, Palhoça e Biguaçu. A região metropolitana. Isso. E isso me deu um estalo, porque parece resolver um problema prático bizarro. Imagina uma rua que é literalmente a fronteira entre duas dessas cidades. Uma calçada é um município, a outra calçada é outro. Se não houvesse essa integração, um oficial de justiça lá da capital precisando entregar uma intimação do outro lado da rua bateria numa parede invisível de jurisdição. Ele ia ter que dar meia volta, teria que voltar para o fórum, pedir para o juiz da capital, redigir uma carta precatória. Olha a burocracia. Total. E aí enviar formalmente essa carta para o juiz de São José, só para que um oficial de justiça de lá atravessasse a rua e entregasse o papel. É surreal. Seria muito ineficiente. Demais. Por isso a integração quebra esse muro de vez. Ela permite que atos de comunicação de processo, tipo intimações e citações, fluam de forma contínua nessas regiões muito densas. É o pragmatismo vencendo a rigidez do mapa antigo. Muito bom. Agora veja bem, se essas comarcas espalhadas são a base de operação, quem está coordenando essa máquina gigantesca? Se a gente pegar o elevador institucional e subir para o 2º grau, a gente chega no Tribunal de Justiça. A cúpula do Poder Judiciário Estadual. E lá, o texto fala de um contingente de 50 desembargadores. Quando eu li isso, fiquei curioso com a logística. 50 cabeças brilhantes debatendo milhares de recursos toda semana me soa como a receita perfeita para o caos, a menos que haja uma divisão forte. Nossa, o caos seria absoluto. E é exatamente por isso que o Tribunal Pleno, que é o nome que se dá quando todos os 50 sentam na mesma sala, só é convotado para coisas muito raras. Decisões de peso mesmo. Peso colossal. Eles se reúnem para votar o orçamento do poder inteiro, mudar regimento interno ou eleger o presidente do tribunal. Para o trabalho bruto de julgar o dia a dia, a estrutura é fatiada. E como eles dividem? Primeiro, a gente tem o órgão especial, que tem 25 membros. Metade eleita, metade vai pela antiguidade. Soa meio como uma tropa de elite para crises maiores, não? É uma boa analogia. Eles cuidam de ações contra grandes autoridades, tipo deputados e o governador, ou processos que questionam se uma lei estadual é inconstitucional. Não é para qualquer processo. Tá. E o fluxo massivo que sobe do povo nas comarcas normais? Para esse volume todo, o tribunal atua quebrado nas chamadas câmaras isoladas, que são divididas por matéria. Então tem Câmara de Direito Civil, Comercial, Público, Criminal. Ah, então mantém aquela lógica de especialização. Com certeza. Isso garante que um desembargador com, 30 anos de carreira focada no direito criminal não perca a manhã de trabalho tentando decifrar um recurso obscuro de uma disputa societária de uma grande empresa. Cada um no seu quadrado. A arquitetura até aí me pareceu bem lógica. Mas tem um ponto do comando administrativo que me fez dar uma boa travada na leitura. Lá vem. A gente tem o presidente, que obviamente gere os bilhões do orçamento e faz a ponte política com o governador e a Assembleia. Certo. Mas aí, lendo o organograma, vi que o tribunal tem 3 vice-presidentes operando ao mesmo tempo. Sem o primeiro, segundo e terceiro vices. Olha, sendo bem franco, 3 vices me soa muito cacique para pouco índio, mesmo gerenciando o estado inteiro. Por que 3?
Não seria mais lógico o presidente ter um vice só para cobrir umas férias e usar o orçamento para contratar mais juiz para limpar a fila de processo? Isso não cheira a inchaço administrativo? É uma provocação justa, sabe? Num primeiro olhar, pensando em gestão de empresa, soa muito como inchaço, sim. Mas a justificativa para essa tripla vice-presidência bate justamente no maior gargalo de todo o sistema de justiça brasileiro. E qual seria esse gargalo? Então, o primeiro vice-presidente faz exatamente isso que você falou. É o substituto natural e cuida de algumas comissões internas. O pulo do gato está no segundo e no terceiro vice-presidentes. A função deles é puramente técnica e muito pesada. Sério? Não é cargo político, então? Nem um pouco. Eles são a principal barreira de contenção entre o estado de Santa Catarina e os tribunais superiores lá em Brasília, o STJ e o STF. Ah, e você está falando daqueles recursos especiais e extraordinários, né? Isso, quando alguém perde em todas as instâncias no estado e decide tentar a sorte no recurso nacional. Entendi. A última cartada. Exato. O problema é que as partes tentam subir esses recursos num volume astronômico, chega a ser absurdo. Se o Tribunal de Santa Catarina simplesmente carimbasse todas essas petições e enviasse para Brasília, o STF entrava em colapso na mesma semana. Ia travar o país inteiro. Totalmente. Então, a lei processual impõe que o tribunal de origem faça um exame prévio, um filtro rigoroso de admissibilidade. Alguém tem que sentar, ler a tese do recurso e dizer: olha, esse caso realmente traz uma violação direta da Constituição, pode ir. Ou dizer um belo não. Ou dizer não. Você só está inconformado porque bateu o carro e quer rediscutir a prova, a discussão morre aqui em Santa Catarina. Mas vem cá, se não fossem os vices fazendo esse filtro enorme, quem ia fazer? Aí que tá. A lei exige que essa chancela de admissibilidade seja dada pela cúpula diretiva do tribunal. Não pode ser terceirizada para a base, para um juiz normal. E o presidente não daria conta? Imagina o presidente, que já administra milhares de funcionários, lendo e assinando milhares de recursos para Brasília toda semana. O judiciário catarinense ia simplesmente parar. Nossa, parava tudo. Parava. Portanto, o segundo e o terceiro vices operam uma verdadeira usina de contenção técnica. Eles não são cargos de enfeite, são válvulas de escape vitais para o sistema não explodir. Colocado assim, a visão muda muito. Eles são basicamente os porteiros segurando a porta contra uma avalanche diária. Mas isso, sabe, me leva a uma outra dúvida de estrutura bem prática. Pode falar. A gente tem desembargador na cúpula, tem esses porteiros filtrando o processo para Brasília, e temos dezenas de comarcas com centenas de juízes e milhares de servidores espalhados. O exército do primeiro grau. Exato. Se um juiz lá na ponta, numa comarca de fronteira, decide cruzar os braços, ou se um cartório começa a inventar taxa indevida, como é que a cúpula descobre? Tipo, quem vigia aqueles que têm o poder de vigiar a vida de todo mundo? Olha, para isso, a gente tem um órgão que funciona quase como o sistema imunológico da máquina judiciária. São as corregedorias. Sistema imunológico é um termo muito bom. E é bem isso. A Corregedoria Geral da Justiça tem essa missão histórica. O trabalho dela é orientar e fiscalizar o que acontece no primeiro grau inteiro. Ela que faz aquelas correções, sabe? Aquelas batidas nos fóruns. Isso. Ela verifica se os processos estão andando no prazo, se não tem caixa de documento pegando poeira no fundo de um armário e, claro, instaura processo disciplinar se achar algum desvio de conduta. Então eles não entram no mérito se a pena de um ladrão foi justa ou não. Não, de jeito nenhum. Eles vão lá diagnosticar a morosidade, a ineficiência e, se for o caso, a corrupção dentro da própria engrenagem, certo? Perfeitamente. Eles olham para a saúde da máquina, não para o mérito do processo. E teve um negócio nas diretrizes de 2026 que chamou demais a minha atenção. Eles deram um protagonismo enorme para uma estrutura paralela, a Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial. Ah, a divisão dos cartórios. Focada nos tabelionatos, registros de imóveis. Eu confesso que sempre enxerguei cartório como um bicho meio à parte, porque o tribunal gasta tanto tempo e normatização para fiscalizar o pessoal que só carimba firme e registra escritura de terreno. Porque esses serviços operam por delegação do poder público. Eles estão ali exercendo uma função de Estado, não é uma empresinha qualquer.
A Corregedoria Extrajudicial tem um poder de fiscalização brutal em cima deles. Eles podem fechar o cartório. Podem investigar, podem aplicar multas altíssimas e, no limite, caçar a delegação, o que basicamente arranca o titular do negócio de vez. Nossa, pesadíssimo. É pesado, mas a inovação mesmo nas fontes mais recentes é uma virada de chave na mentalidade deles. As normas mais novas batem na tecla de uma gestão participativa. Não só focar na punição, né? Isso. Eles querem usar o cartório como a primeira linha de defesa contra o excesso de processos. Usar aquela capilaridade deles, que estão em toda esquina, a favor do sistema. Tornar o cartório um aliado, então. E como isso funciona na prática? A norma incentiva que o cartório seja um centro de mediação. Pensa num inventário super complicado de família. Se isso virar uma ação na justiça, meu Deus, vai anos. Vai consumir tempo de juiz, de promotor e gastar milhares de reais públicos. Vai entupir mais ainda a fila. Exato. Mas se um tabelião ali no balcão, bem treinado, consegue mediar disputa e o pessoal resolve a partilha num acordo ali mesmo, o conflito morre antes de ganhar uma capa de processo. É a famosa medicina preventiva. Você resolve o sintoma antes da doença chegar na mesa do juiz. Perfeito. A Corregedoria entendeu que fiscalizar bem é incentivar que os cartórios desafoguem o judiciário. E aqui a gente entra num desafio logístico que é meio óbvio. Como é que essa corregedoria, sentada numa cadeira confortável em Florianópolis, monitora a contabilidade de um cartório lá em São Miguel do Oeste, na outra ponta do estado? Pois é, a distância é enorme. Fazer auditoria dependendo de viagem, pagando hotel, rodando estrada o tempo todo me soa uma coisa do século XX. E é por isso que aquele volume gigante de normas sobre digitalização faz sentido, né? O papel sumiu e tudo virou dado. E os documentos que a gente revisou tratam disso com uma força imponente. Uma das ferramentas que aparece com muito destaque é o SAVEX, o Sistema de Auditoria Virtual Extrajudicial. E o que esse SAVEX muda de fato? Ele subverte aquela lógica da visita física surpresa. A corregedoria não precisa mais enfiar uma equipe de auditores numa van e bater na porta do cartório para pedir os livros de contabilidade em papel. Agora é tudo pela tela. Tudo. O tribunal hoje simplesmente puxa os fluxos de dados financeiros e cruza milhares de selos de autenticação digital. E de forma síncrona. O auditor faz isso da mesa dele em Floripa. E pega a fraude na hora. Quase em tempo real. Identifica fraude tarifária, repasse incorreto, tudo sem gastar 1 litro de gasolina. É um nível de fiscalização meio onipresente. E quando a gente olha não só para os cartórios, mas para o trabalho daquelas varas todas pelo Estado, tem uma sopa de letrinha cibernética que impressiona. SE, o SP, VAT, JUD, CMJ... É muita sigla. Juiz e servidor estão plugados o tempo todo com bancos federais. Eu achei legal pegar o exemplo do Serasa-Jude, que apareceu bastante no texto. Como o fluxo mudou drasticamente se a gente comparar com o passado. Essa mudança de fluxo é o que define o poder do Estado hoje. Pensa em algumas décadas atrás. Para um juiz bloquear o crédito de um caloteiro, o cartório da vara imprimia um ofício, envelopava, colava um selo e mandava pelos correios lá para as centrais do Serasa. Semanas até a carta chegar e alguém processar isso. Semanas. Hoje, com o Serasa-Jude, o juiz ou o técnico autorizado entra no sistema, bota o CPF do réu, clica em confirmar. Em questão de segundos, a restrição está cravada na base de dados do país inteiro. O bloqueio é fulminante. É instantâneo. E é por causa dessa agilidade, dessa velocidade toda, que o código de normas é tão implacável quando chega naquela parte de segurança da informação. Eu fiquei assustado com a rigidez. A responsabilidade que jogam nas costas do servidor é monumental. Ah, não tem margem para o jeitinho de forma alguma. Zero margem. A senha é pessoal, intransferível e dividir login é infração grave. Mas a regra vai além. Fala até de zelar pelo sigilo do que aparece fisicamente ali na tela do monitor. Pode soar como um preciosismo bobo, mas é um risco cibernético bem real, sabe? Como assim, na prática? Imagina que um servidor, lá numa comarca pequena, abre o Serasa-Jude para ver o histórico de imposto de renda e as contas bancárias de um empresário super conhecido na cidade. Aí esse servidor levanta para pegar um café e deixa a tela lá brilhando, destravada para o balcão de atendimento. Nossa, qualquer um vê.
Qualquer pessoa mal intencionada encosta, tira uma foto com o celular e sai andando. Aquele vazamento catastrófico não aconteceu porque um hacker super genial da Rússia quebrou a criptografia do tribunal. Aconteceu porque alguém foi pegar café. Exato, uma falha analógica de compliance visual. E a norma de 2026 pune isso com um peso gigante, porque gerir processo hoje em dia é, no fim das contas, gerir um monte de dado ultrassensível. Ou seja, a tecnologia deu para o Estado essa capacidade de esticar o braço de um jeito infinito e na hora. A eficiência subiu para o teto, mas o preço foi uma responsabilidade funcional quase sufocante para quem aperta o botão. A menor distração com a tela aberta estraga a vida financeira de alguém ou vaza uma investigação gigante. É isso mesmo. O compliance de dados virou uma disciplina tão crucial para quem trabalha na justiça quanto saber as regras de direito penal de cor. A segurança deixou de ser um anexo, sabe? Ela é a base que permite a justiça existir nesse modelo digital. E debater todo esse fluxo cibernético, esses bloqueios de segundos e auditorias que não precisam de estradas, me faz chegar num ponto numa encruzilhada mental bem interessante sobre tudo que a gente mapeou aqui hoje. Qual? A gente passou um tempão lá no começo falando de uma geografia super rígida, né? O conceito da comarca, o mapa fatiado, a matemática de população, receita tributária, fórum físico. Muito focado na estrutura de tijolo e cimento. Tijolo e cimento. Mas aí, na mesma norma, a gente chega nessa realidade onde os protocolos são eletrônicos e a justiça roda numa nuvem de dados. Isso levanta uma reflexão fascinante para o futuro, para quem acompanha essas mudanças. Aquela tensão entre a territorialidade física e a onipresença da internet. Exatamente isso. Se a essência do processo não está mais em pilha de papel amarrada com barbante no fórum, se o Savex audita uma conta 1.000 quilômetros de distância e o Seras Ajude trava uma conta bancária de forma instantânea, independente da cidade que o juiz está sentado... Até que ponto a ideia de comarca física com fronteira geográfica vai fazer sentido daqui a alguns anos? Aquele mapa não estaria com os dias contados. É um desdobramento profundo que a gente vai ter que observar de camarote. Toda essa arquitetura do Código de 2026 ainda tenta proteger a ideia de que a autoridade do Estado precisa ter um CEP físico, um lugar que o cidadão possa ir. Sim, a porta do fórum. Mas o conflito entre o digital e o físico está ficando insustentável. Se a testemunha pode falar por videoconferência, o advogado peticiona de casa e a auditoria é na nuvem, a fronteira da comarca corre um risco sério de virar só uma linha imaginária nos livros de história. Fica a dúvida: onde termina a jurisdição de um juiz quando o cartório passa a morar de vez dentro da internet? Uau, é uma reflexão que subverte totalmente aquele manual engessado do começo da nossa conversa. A engrenagem que antes exigia ponte e asfalto para chegar no cidadão, agora flui ali pelo cabo de fibra ótica. E numa velocidade assustadora. Com certeza. E, bom, com essa provocação ótima sobre o fim das fronteiras físicas do nosso judiciário, a gente encerra a nossa discussão de hoje. Foi um papo excelente. Foi sim. Fica o convite para quem ouviu a gente continuar observando como a tecnologia está reescrevendo as regras do jogo e a organização do poder. Um grande abraço e até a próxima análise.